Pessoal, aconteceu aquilo que a gente esperava que fosse acontecer em algum momento antes da estreia do filme do Superman. Vazou uma descrição completa da possível história do filme. Nesse vídeo eu vou repassar todos os tópicos desse vazamento, mas é importante dizer uma coisa: não tem como confirmar nesse momento se essa história realmente é verdadeira ou se alguém está inventando de acordo com informações que tem disponíveis na internet. Nesse momento, eu diria que tem alguns pontos bem plausíveis da história ser verdadeira. E o que nós temos aqui é uma descrição completa da história, tanto do primeiro ato até com o final do filme. E é claro que é inevitável que nesse vídeo eu vou falar alguns spoilers pesados do filme. Então, se você não quer ter spoiler dessa possível história, eu recomendo você não assistir esse vídeo, ok? O recado foi dado, roda a abertura e vamos começar a falar dessa história. Beleza, eu tô aqui com um vazamento que saiu no Reddit do DCU Leaks. Não tem fonte, foi simplesmente postado, não é uma informação de insider. O primeiro tópico do vazamento da história diz que o Superman vai ser levado para a Fortaleza da Solidão para se curar lá. E é nesse momento que a gente vai ver aqueles robôs que a gente viu no trailer ajudando a curar o Superman. Não tá claro por que o Superman tem que ir para a Fortaleza da Solidão para se curar, e nem dá para saber se essa cena tem a ver com aquela cena que a gente viu no trailer do Superman machucado e o Krypto levando ele para casa, que na teoria poderia ser a Fortaleza da Solidão. Depois, Lex Luthor e a sua equipe vão ser apresentados. Eles odeiam Superman e elaboram um plano para eliminá-lo, envolvendo uma parceria com o governo de uma nação estrangeira para tornar o controle de um país menor. Esse tópico aqui me parece que tem altas chances de ser verdade, já que no próprio trailer do Superman a gente viu uma cena de uma criança levantando a bandeira do Superman, e claramente esse país aí não é os Estados Unidos, é um conflito externo. Esse rumor que o Lex Luthor iria se envolver num conflito externo para tentar manchar a imagem do Superman é algo que existe há muito tempo. Então, até aqui, nenhuma novidade, a gente já estava esperando por isso. No Planeta Diário, Jimmy Olsen vai agir como esperado, mas tem um plot twist. As garotas são obsessivamente apaixonadas por ele, e ele não consegue evitar de ser popular. Ok, aqui a gente já tem uma novidade, porque até o momento a gente não sabe nada sobre o Jimmy Olsen do filme. O grande plot twist aí dessa versão do Jimmy Olsen é que ele é um cara pegador, mesmo sendo nerd. Na minha opinião, isso é possível de acontecer. E assim, eu pessoalmente não sei se eu gosto dessa ideia, se eu acho meio qualquer coisa, mas lendo aqui, me parece algo que o James Gunn iria escrever, sabe? Ele iria pegar um personagem, tentar fazer um pequeno twist para fazer algo diferente com ele. Isso daqui eu vejo o James Gunn escrever. E olha, vamos ver como é que vai funcionar isso, porque também não é muito longe dos quadrinhos, porque o Jimmy Olsen, ao longo da história do Superman, já se envolveu nos casos aí, uns romances, já teve algumas namoradas que realmente eram muito mais bonitas do que ele. Ele pode até não ser um galã que sai pegando geral, mas se você olhar no histórico das namoradas do Jimmy Olsen, eu acho que ele se dá mais bem do que mal. Então não é assim tão surpreendente esse negócio aqui. Talvez para o grande público seja mais. Eu acho que sim, isso sim, isso sim. Mas assim, para isso funcionar, eu acho que vai depender muito de como que é o personagem mesmo. Não consigo ver muito problema desse negócio das mulheres ficarem encantadas por ele. O importante do Jimmy Olsen, na minha opinião, é ele não ser um chato. Não precisa agir como Johnny Bravo, sabe? Se não for isso, acho que tá de boas. No Planeta Diário, Lois vai questionar Clark em como que ele consegue tantas entrevistas exclusivas com o Superman, criando ali uma certa tensão entre os dois e que todo mundo vai ver ali no Planeta Diário. E ok, eu acho essa ideia legal, até porque tem esse plot twist envolvendo o outro parágrafo que eu vou ler agora. À noite, Lois vai para o seu apartamento e encontra o Clark lá. É revelado que eles estão secretamente namorando há 3 meses, e ela já sabe que ele é o Superman. Toda essa tensão entre eles no trabalho faz parte de um joguinho de encenação fofo. Isso eu achei legal. E eu acho que tem muito sentido isso acontecer no filme, porque a gente vê uma cena que eles estão ali meio que olhando, né? Tem um joguinho de tensão mesmo no trailer. E aí tem uma outra cena que a gente vê os dois se pegando na cozinha. E pelas roupas que eles estão usando ali, realmente parece que é no mesmo dia. Então, essa parte aqui, eu acho que é real. Ou então os caras são mestres em forjar notícia falsa, hein? Porque isso aqui tá
bem plausível, na minha opinião. Na sala de estar, Lois reclama que o Clark sempre entrevista o Superman, com ela brincando, ligando o microfone para gravá-lo. É claro que tudo isso é uma brincadeira fofa, mas essa conversa acaba se transformando numa discussão doméstica sobre a participação do Superman em eventos políticos externos. A gente já estava esperando essa discussão em algum momento do Superman se envolver ou não em coisas que acontecem fora dos Estados Unidos, numa guerra, por exemplo. E se o Superman tá namorando a Lois, e a Lois, repórter como é, eu acho que ela iria, sim, fazer esses questionamentos pro Clark. Ainda mais que eles estão namorando há pouco tempo. Até o momento, tudo que a gente tá falando da história nesse leak aqui me agrada bastante. Principalmente porque esse negócio do Superman participar ou não de certas coisas fora dos Estados Unidos, isso me lembra muito o Superman contra Elite, que é a minha história favorita do Superman. Então, quanto mais eles discutirem esse negócio do Superman participar ou não, e a gente tiver realmente diálogos bons, com o ponto de vista da Lois, ponto de vista do Clark, eu acho que vai ser super benéfico para a história. Até porque tudo isso não é gratuito, porque, como a gente sabe, vai ter esse conflito aí no país do leste europeu. Depois, Lex Luthor vai soltar monstros na cidade para lutar contra o Superman. E o herói vai conseguir derrotar. No vazamento, eles estão chamando aquela equipe de super-heróis que tem o Mr. Terrific e o Guy Gardner de Justice Gang. Não dá pra saber se é um nome que eles só deram ou esse vai ser realmente o nome que eles vão dar pro filme, mas por enquanto esse é o nome provisório, Justice Gang. Essa Justice Gang vai aparecer e ajudar o Superman durante a luta. E o vazamento tá descrevendo essa equipe como se fosse os Guardiões da Galáxia. E eu acho que o cara que vazou isso tá comparando com Guardiões da Galáxia, principalmente porque a equipe tem um Guy Gardner. Imagino que o Guy Gardner vai dar esse nível de piada nessa equipe. E assim, também não dá pra dizer que isso é ruim, porque já era de se esperar que uma equipe com Guy Gardner pudesse ir pra um lado mais cômico. Isso eu já tava esperando também, não tem nenhuma novidade aqui. Em certo momento, o Luthor vai invadir a Fortaleza da Solidão. O que a gente sabe que vai acontecer porque tava no trailer que saiu no cinema. Ele vai dar um jeito de desbloquear as mensagens do Jor-El sobre o Superman. E aí que vai ter um plot twist interessante envolvendo o Lex, porque ele vai pegar essas mensagens do Jor-El e distorcer elas de um jeito para parecer que o Superman foi enviado à Terra para destruir ela, ou assim, conquistar a Terra. E ele vai usar isso como fake news para quebrar a credibilidade do Superman. E assim, claro que não tem como saber como que isso vai funcionar no filme, porque ler a descrição é uma coisa, na hora de ver o filme é outra, mas eu acho toda essa ideia muito legal. Isso acontece no Superman Legado das Estrelas, que eu tanto elogio aqui nesse canal, porque eu acho uma história muito boa. Se eu não me engano, o Lex Luthor não altera a mensagem de Jor-El, mas ele meio que divulga naves de kryptonianos, dizendo que iria ter uma invasão de kryptonianos e que a Terra precisava se preparar para isso. O Superman teria sido o primeiro a ser enviado. Bem, isso é o que acontece na HQ. A HQ é genial porque tava falando de fake news nos anos 2000, usando o Superman no meio disso. É o Mark Waid gênio, não tem o que fazer. Acho legal eles colocarem essa ideia mesmo no filme do Superman. Eu até acho que eu comentei mais ou menos uma coisa parecida no vídeo que eu fiz da história perfeita do filme do Superman que eu cheguei a fazer aqui em algum momento com o Marcelo. Então, ver essa ideia mais ou menos aqui no filme, nesse roteiro vazado, que, de novo, não tem como saber se é real ou não, mas eu acho um grande caminho pro filme. Acho que é uma baita ideia. Quando a humanidade fica sabendo dessas mensagens, ela se volta contra o Superman, tornando ele um pária. E isso faz sentido porque a gente tem aquela cena que joga um monte de garrafinha no Superman. Parece realmente que o público tá indo contra o Superman. Quando saiu o trailer, a gente tava especulando da possibilidade da imagem do Superman ser queimada pelo Lex Luthor com algum tipo de mensagem, ou então porque durante a luta com o Kaiju ele poderia não querer matar a criatura, e isso ia gerar mais consequência na destruição de Metrópolis. É inevitável, em algum momento do filme, a população vai ficar contra o Superman. E aqui nesse vazamento é por causa das mensagens do Jor-El, né, que foram modificadas. O Superman, então, rejeitado pelo mundo, volta para sua família humana. Isso mais ou menos acontece no Legado das Estrelas. Quando arranham a imagem do Superman bem no final da HQ, ele cogita em realmente abandonar todo mundo que tá ali para voltar para ficar com a sua mãe. Ele só não abandona a Metrópolis porque depois ele vê o símbolo do Superman ali e ele percebe que esse símbolo não pode ser usado para destruição, né? Então isso o motiva para voltar ali, mesmo que talvez ele morra no processo de tentar salvar a Metrópolis. Esse refúgio que o Superman vai pegar durante o filme com a sua família, a gente também tinha visto um pouco desse refúgio do Superman no trailer. Percebam como que tudo que vazou nessa descrição tem uma cena no trailer para embasar. E aí você pode levantar a suspeita
de que, ó, o cara viu o trailer e montou a partir do que ele viu no trailer. Ou então isso realmente acontece no filme. O Lex Luthor tem acesso a um universo de bolso pequeno, onde ele prende pessoas que odeia, incluindo ex-namoradas. Me parece que esse universo de bolso, micro-universo que o vazamento está dizendo, seja algo tipo a Zona Fantasma. Essa é a sensação que fica quando dizem até que o Lex Luthor está prendendo pessoas nesse micro-universo. Se vão chamar de Zona Fantasma no filme, vai ser um outro nome, tem que ver. Eu acho difícil não chamar de Zona Fantasma, sinceramente, acho muito difícil. Em algum momento do filme, o vazamento tá dizendo que o Lex vai enfrentar o Krypto. E ele vai bater no Krypto e depois colocar o Krypto nessa Zona Fantasma. O vazamento também diz que o Superman vai acabar sendo preso também nesse mesmo universo. E esse vazamento não entra muito em detalhes em como que o Superman é preso. A gente sabe pelos vazamentos das gravações que em algum momento o Ultraman vai prender o Superman. Só que o vazamento do roteiro não especifica se o Superman vai preso aqui por causa desse momento ou se é porque ele luta com o Lex Luthor e acaba sendo preso. Enfim, dá pra ver que esse vazamento é bem abrangente. É por isso que eu fico um pouco desconfiado dessas coisas. Se o cara tem informação da história completa, por que ele não dá todos os detalhes? A Lois e a Gangue da Justiça descobrem a localização do Superman por meio do Jimmy Olsen, que estava secretamente trocando mensagens picantes com a namorada do Luthor. Essa é a parte que eu acho mais absurda desse roteiro. Eles descobrirem a localização do Superman porque o Jimmy Olsen estava trocando mensagens picantes e ela casualmente tirou uma foto que, sem querer, revelou dados importantes sobre a localização do Superman. Olha, eu não sei, eu acho isso um pouco forçado demais, hein? Convenientezinho, né? Bem conveniente. Mas vamos ver, talvez funcione no contexto do filme. O Superman eventualmente vai escapar desse universo de bolso, voando através de uma lava pixelada, o que parece ter saído do Minecraft. Cara, essa daqui é uma descrição tão absurda, mas tão absurda, que talvez até seja verdade. Mas o que diabos tem a ver uma lava pixelizada, estilo Minecraft, que o Superman vai passar no meio para voltar para a Terra principal? Pelo que eu entendi, ele vai atravessar a Zona Fantasma para sair dela, e tem esse poço de lava pixelizado. Acho bem exagerado esse negócio aqui. O Superman vai salvar algumas pessoas e lutar contra o exército estrangeiro, conquistando o perdão da população. Então me parece que depois que o Superman sai dessa Zona Fantasma, ele vai decidir interferir ativamente. Ele vai lá nesse país do leste europeu e vai acabar com a guerra que tá ali. Talvez seja daí que aquele menino levante a bandeira e as pessoas vejam um Superman que tá tentando fazer uma coisa boa. Segundo o vazamento, a melhor cena de ação do filme, que é tão boa quanto aquela cena do corredor do Guardiões da Galáxia 3, envolve o Mr. Terrific. Cara, foda isso, hein? Porque se esse vazamento tá dizendo que é tão boa quanto a cena do corredor, então a gente vai ter uma senhora cena. Pô, a cena do corredor lá do Guardiões 3... é 10 de 10, é maravilhosa, né? Uma das grandes cenas de ação que a gente já teve num filme de super-herói. Alguma coisa nesse nível com o Mr. Terrific? Show de bola, quero muito ver, espero que isso seja verdade. O Superman descobre os planos do Luthor com essa nação estrangeira, e ele informa o governo, mas o Luthor contra-ataca, revelando que clonou o Superman. E isso daí me parece ser a revelação do terceiro ato de que o Ultraman é o clone do Clark, o que é um daqueles rumores que a gente está debatendo há muito tempo desde que esse Ultraman foi revelado. De que seria o tipo o Ultraman, meio que o bizarro, lembrando um pouco o Ultraman que aparece na HQ do Superman entre a foice e o martelo. E essa luta parece que em algum momento vai ir para a Fortaleza da Solidão, porque esse clone possui o mesmo DNA que o Clark. E é por isso que ele tinha acesso à Fortaleza da Solidão. Talvez seja assim que eles expliquem como que o Lex entrou na Fortaleza da Solidão lá no início do filme. O Superman vai derrotar o clone e o Luthor é levado para a prisão. E percebam que esse final já é diferente de um outro vazamento que falava que no final o Luthor seria foragido da justiça. Aqui a gente já tem duas versões conflitantes de dois vazamentos diferentes. O Superman depois vai retornar à Fortaleza da Solidão e encontrar com a Supergirl, o que o vazamento vai dizer que ela vai estar meio bêbada. E ela que havia pedido para o Superman cuidar do Krypto durante a semana que ela estava afastada. A história toda desse filme iria se passar durante 7 dias, exatamente na semana que a prima dele pediu para ele cuidar do Krypto. E com isso a gente tem a deixa perfeita para Supergirl Mulher do Amanhã, porque é de se esperar que esse filme também vai contar com o Krypto, porque ele aparece na HQ. E olha, eu achei esse final aqui da Supergirl aparecer e dizer que pediu pro Clark cuidar do Krypto
Muito bom. Pô, eu achei bem bacana. Só não gostei desse negócio dela tá meio bêbada. Me deu flashback daquela cena pós-crédito do Aquaman no filme do Flash. O Superman, no final do filme, na Fortaleza da Solidão, vai pedir pro computador mostrar novamente a sua família. Mas dessa vez, ao invés de mostrar o Jor-El, ele vai ver a sua família humana. Bem, esse é o último tópico envolvendo o vazamento do filme. E, Gabriel, você acredita que esse vazamento é real? Parece um vazamento bem estruturado, tem muitas coisas que fazem sentido, tem algumas coisas muito boas nesse vazamento. Pela descrição, eu acho que eu vou gostar do Luthor, eu acho que eu vou gostar desse plano dele. Mas também tem outras coisas que me parecem um tanto quanto absurdas, tipo esse negócio do Jimmy Olsen de mandar mensagens picantes para a secretária do Lex Luthor. Cara, eu acho meio too much essa subplot aí. Agora, o que não ajuda muito esse vazamento é que eles estão descrevendo a história de um jeito muito por cima. Eles mal falam o que acontece com alguns personagens. Nem citaram a engenheira e o metamorfo. Esses dois estão na história, velho. Eu vi um outro rumor dizendo que o Metamorfo iria ajudar o Lex Luthor a fazer Kryptonita. O problema é que esse rumor, que é um tanto quanto plausível, não tem nada nessa história que vazou. Então, eu acho que alguns pontos dessa história são verdadeiros, mas tem outros que a pessoa tá chutando, sabe? Eu acho que ela não tem todas as informações. Provavelmente essa é uma pessoa que tem algumas fontes boas, que passou alguns detalhes da história, e aí ela tá completando as informações que ela tem com chutes. É o que eu acho que tá acontecendo. Mas assim, ó, esse vazamento, de uma forma geral, ele faz muito sentido. Tem muitas coisas que eu vejo isso acontecer no filme do James Gunn. E é por isso que eu acho que, mesmo se for uma coisa falsa, é uma coisa falsa muito bem feita, muito bem amarrada. E se for esse vazamento mesmo, eu acho que eu vou gostar da história. Esse é o ponto, eu acho que eu vou gostar da história. Mas aí a gente volta para aquele negócio de como que o público vai reagir com a história. Não sei se pro grande público essa seja a história que a galera quer ver. Na minha cabeça, essa história pode funcionar muito bem se você tem grandes cenas de ação e você tem, tipo, excelentes interações de personagem com grandes diálogos. Como esse vazamento tá muito superficial, muito aberto, não tá detalhando interações de personagens, que é tipo o coração do filme. O coração de qualquer filme do James Gunn. Numa descrição em tópicos do que vai acontecer, eu tô satisfeito. Pode vir a ser realmente um filme bem bom de Superman. Tem coisas de Legado das Estrelas, tem coisas de Superman All Stars, tem coisas de Superman Elite também. Pela descrição da história, antes de ver o filme, me dou por satisfeito. Assim, essa é a minha opinião. Mas também sintam-se livre em dar a opinião de vocês. A única coisa que eu realmente não gosto tanto é essa parte aí do Jimmy Olsen com as imagens picantes com a secretária. Mas fora isso, eu acho que a história tá bem boa. Mas lembrando, galera, pode ser fake, o filme também não foi terminado. Talvez seja verdadeiro e talvez eles mudem daqui pra frente. Mas agora vocês têm uma descrição geral de um possível vazamento. Quando sair o trailer do Superman, a gente pode bater as informações que a gente vai ganhar do trailer com essas informações do vazamento. E aí talvez a gente tenha um bom embasamento se esse vazamento é real ou não. Mas até lá, resta apenas especular. Galera, eu fico por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E vocês estão ligados? Dá-lhe DC! E esse foi o vídeo do vazamento da história do Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.